Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal, Saveiro do Raul. Hoje eu vou contar pra vocês a história desse bichão aqui, ó. Então, meu querido, se prepara que a história é massa. O ano era 2004. Eis que na fábrica da Mercedes-Benz, no estado de São Paulo, nascia uma lenda chamada Sapecada. Esse bichão aqui mesmo, rapaziada. Esse caminhão foi tirado por uma empresa da cidade de Orleans, uma madeireira da cidade de Orleans, para fazer o seguinte trabalho. Ele carregava tábua na madeireira, levava a Florianópolis e voltava vazio. Carregava tábua na madeireira, levava a Florianópolis e voltava vazio. E ele fez isso por cerca de mais ou menos 3 anos, pelo que eu sei da história dele. Foi quando o seu Vilmar, o senhor que eu comprei o 1620 aqui, comprou esse caminhão da madeireira. E o seu Vilmar comprou ele por um propósito bem interessante, que vocês vão pensar assim, caramba, o seu Vilmar é um cara de coragem. Pois é, o seu Vilmar na época tinha 3 caminhões, galera. Se eu não me engano era 3 ou 2, agora posso estar errado, porque eles me contaram essa história lá, então eu posso estar confundindo algumas coisas. Inclusive acho que o pessoal da Taipa deve estar assistindo esse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês aí. Ele comprou esse caminhão e ele tinha esses outros caminhões, esses outros 3. Vamos colocar 3 aqui, porque eu acho que era 3, se eu não estou enganado. E ele disse assim, eu não vou pagar seguro de nenhum caminhão. Eu vou comprar um caminhão, vou usar o dinheiro do seguro dos outros todos para pagar esse caminhão parado na garagem. Se porventura alguém roubar um caminhão meu, eu tenho um parado na garagem para pôr no serviço. E não é que o plano do seu Vilmar, por mais audacioso que ele é, deu certo, rapaziada. Ele tinha os outros 3 caminhões trabalhando e esse aqui ele comprou para deixar parado. É um negócio meio doido, né? Já viu alguém comprar um caminhão para deixar parado? Pois foi isso que aconteceu com esse 1620. Ele comprou, ponhou o caminhão na garagem e os outros 3 trabalhando. Quando ele terminou de pagar esse caminhão aqui, que o plano tinha dado certinho mesmo, de 3 caminhões tinha virado 4, o seu Vilmar deu a infelicidade de alguns meses depois, cerca de 1 mês e meio depois, foi o que eles me falaram, roubaram um dos caminhões dele, galera. Ele tinha um 1620 daquele modelo verdinho, sabe? Aquele top de linha. Roubaram o motorista com o caminhão e tudo. Graças a Deus que o motorista não ficou ferido nem nada. O motorista conseguiu retornar. Mas como diz o seu Vilmar, eu vi ele sair e não vi ele voltar mais, o caminhão. E foi assim daí, galera, que o plano que tinha dado certo do seu Vilmar, infelizmente deu errado por conta desse país que a gente está vivendo. Então assim, de um plano audacioso dele, ele quase aumentou a frota. Mas daí por fim deu errado e ele ficou na mesma, né, vamos dizer assim. Mas pasmem a coragem, né, cara? Talvez eu não teria essa coragem do seu Vilmar, não. Mas enfim, beleza, vida que segue. Aí o seu Vilmar, opa, vou pegar então o caminhão que era o reserva e vou pôr ele para trabalhar. Esse aqui. E esse caminhão começou a trabalhar. Isso foi lá por meados de 2009, mais ou menos, galera. Quando foi em 2011, quem é mais antigo aqui do canal conhece essa história. Meu pai já carregava numa fábrica de Apucarana desde 2009. Meu pai já conhecia esse caminhão trabalhando ali, que ele também fazia esse serviço. Ele vinha de Orleans para Apucarana, de Apucarana ele descia para Orleans. Só fazia esse trajeto. Marilândia do Sul ali, que é pertinho, Apucarana descia para lá. E aí em 2009, mais ou menos, meu pai conheceu esse caminhão, foi ficando amigo desse pessoal lá de Orleans, que é o nosso amigo lá, o Flávio, e a turma dele lá. E em 2011, quem é antigo aqui do canal sabe que eu já contei esse vídeo, vou deixar ele aqui em cima, a história do terceiro caminhão do meu pai, que foi um 1620, que a gente comprou na cidade de Tubarão, Santa Catarina, em 2011. Quando a gente desceu para lá procurar caminhão, como eu disse lá no vídeo, não existia o LX, não existia essa facilidade que a gente tem hoje para encontrar caminhão. Então a gente desceu para lá para ir comprar um caminhão que estava numa garagem, que a gente ouviu falar que estava lá. Quando a gente chegou lá, a gente não gostou do caminhão. E aí o meu pai ligou para o Flávio, que é esse amigo nosso, genro do seu Vilmar, perguntou, Flávio, você aí que é da região aqui, que tem bastante caminhão, você não sabe onde tem um caminhão bom para me comprar? Um 1620, um Ford Cargo, o Fuscão, na época não tinha o Constellation, algum caminhão assim? E na época acho que já tinha um Constellation, mas ele é muito caro, era recém-lançado, né? E aí o Flávio falou assim, rapaz, eu acho que o meu sogro tem um caminhão para vender, que o motorista tá meio doente e eu acho que ele vai vender o caminhão. Esse caminhão aqui, galera. O seu Vilmar tinha um motorista nele e o motorista estava doente. E aí o seu Vilmar, como é um homem, como eu conheci ele lá, um homem diferente dessa geração que a gente tem hoje, um homem que ainda tem um pouco de respeito, um pouco não, né? Um pouco bastante de respeito pela família, preza as pessoas e não só o dinheiro, ele disse assim na época, não, eu não vou vender o caminhão, porque o motorista estava doente e ele disse, eu não vou vender o caminhão porque o motorista vai achar que eu estou vendendo o caminhão porque ele vai morrer ou algo desse gênero. O motorista estava bastante doente, entendeu, galera? E o seu Vilmar, olha só como são as coisas, cara. Ele perdeu a venda do caminhão para nós, pro meu pai, galera. Meu pai quase já foi dono do Sapecado. Olha que história mirabolante, cara. E o seu Vilmar preferiu perder a venda do que vender e chatear o motorista dele, cara. Olha que ética, vamos dizer assim, né? E aí o que aconteceu?
como ele deu a negativa de que não ia vender o caminhão, a gente acabou comprando aquele 1620 branco que o meu pai teve lá, que eu já contei nessa hora pra vocês. Se vocês quiserem, é só assistir no link que eu deixei ali. Beleza, passou-se algum tempo, o motorista realmente veio a falecer. Ele estava com uma doença bem séria, que não vem ao caso aqui, mas ele estava com uma doença bem séria e ele realmente veio a falecer. Nesse tempo daí o seu Vilmar já vendeu os outros caminhões que ele tinha e ficou só com esse aqui trabalhando. E o seu Vilmar começou a trabalhar com ele, fazendo o mesmo serviço que ele sempre já fez. Carregava lá de Orleans, subia a Marilândia do Sul ia a Apucarana, carregava a ração e descia a Orleans novamente. Fazendo sempre esse mesmo trajeto. Eis que passou algum tempo e o seu Vilmar daí ficou doente, galera. O seu Vilmar teve câncer e aí ele parou o caminhão por algum tempo para poder fazer o tratamento e aí o Sapecado parou novamente. Então esse caminhão ficou parado quando ele foi comprado, depois ficou parado quando o motorista estava doente, depois ficou parado de novo quando o seu Vilmar ficou doente. E aí esse caminhão ficou parado há algum tempo, o seu Vilmar fez o tratamento, graças a Deus ele se curou, tá tudo bem de saúde, o seu Vilmar voltou para a estrada com o malandro aqui de novo, e pau na máquina, e aí voltou a trabalhar o 1620, galera. E aí o seu Vilmar voltou a trabalhar, ele já é um senhor que já tem alguma idade, pouco ainda pela força física que ele tem, falar a verdade, ele bota muito moleque no bolso, hein? Pelo amor de Deus. O velho tem uma coragem de trabalhar, velho no bom sentido, né? Sem ofensa, tá, seu Vilmar? Se o senhor estiver assistindo aqui, sem ofensa nenhuma. O senhor tem uma coragem, assim, uma força de vontade que é invejável, falar a verdade, é muito bonita de ver. E aí ele voltou a trabalhar com o caminhão, galera. Trabalhou algum tempo e aí depois ele disse assim, quando essa carga, eles tinham uma carga certa, né, que carregava lá e subia a Marilândia, que eu falei pra vocês. Quando essa carga começar a mingar, porque a fábrica parece que é meio que fechar, né, o funcionamento e tal, eu não vou mais ficar batendo porta de agência por aí, não sei o que. Eu quero viver uma vida mais tranquila por aqui e vou ficar aqui no sítio aqui de boa. E aí foi isso que aconteceu, galera. Aí o Sapecado, quando essas cargas começaram a mingar, o seu Vilmar falou, vou estacionar o caminhão e não vou mais trabalhar com ele. E aí estacionou ele naquela garagem que vocês viram lá no primeiro vídeo do Sapecado, que ele saiu lá de dentro. E foi assim que esse 1620 ficou parado novamente, pela quarta vez ele ficou parado. Ficou parado quando foi comprado, ficou parado quando o motorista adoeceu, ficou parado quando o seu Vilmar adoeceu e ficou parado quando o seu Vilmar decidiu parar ele. E aí ele ficou parado novamente naquela garagem. Agora fazia cerca de quase 3 anos já que ele estava parado, galera. Quase 3 anos parado. E aí entra a história do Hal nessa história toda. O Hal, o magnífico menino. E aí, o que acontece, galera? Como que eu conheci esse caminhão? A gente já conhecia ele, do que eu falei lá, desde 2009 que ele trabalhava por ali. Porém, no ano passado, quando eu fui descer a Santa Catarina procurar um caminhão para comprar, já contei essa história aqui também no canal, vocês vão lembrar que um dos primeiros caminhões que eu desci a comprar, eu disse que eu fui à cidade de Orleans ver o caminhão de um cara chamado Fininho. E esse cara, inclusive, estava lá agora no dia que a gente pegou o Sapecado. E eu desci lá ver esse caminhão do Fininho, no meio do caminho o Fininho já tinha vendido o caminhão para um outro cara, um outro comprador que foi ver o caminhão na frente. Então eu perdi a compra do caminhão por conta disso, né? Mas a gente desceu a Orleans do mesmo jeito, olhamos os caminhões ali na região e tal. E nessa história de olha caminhão para cá, olha caminhão para lá, a gente tinha em mente comprar um caminhão gabinado, eu e meu irmão. Mas óbvio que a gente também não descartava outras possibilidades. E foi quando eu vi esse caminhão parado lá naquela garagem, que vocês viram no vídeo, ele parado lá e disse pro Flávio assim, ué, e esse caminhão? Aí o Flávio disse, esse caminhão é do meu sogro, o seu Vilmar, ele deixou parado aí, não, acho que não vai mais trabalhar não. Eu falei, mas será que ele vende? Aí ele disse assim na época, acho que vender ele até vende, mas não é caminhão pra ti. Eles falam assim lá no sul, né? Lá no sul não, que eu tô aqui no Paraná, aqui também é sul, né? Mas lá eles têm um sotaque mais forte nesse sentido. E aí ele disse, esse caminhão não é caminhão pra ti. Porém, lá ano passado a gente, como diz o outro, como é curioso pra caramba, vamos funcionar esse bicho aí parado pra ver se ele pega? Nós funcionou esse caminhão lá, galera, ano passado, e andamos com ele, fomos dar uma volta com ele tudo lá na cidade e guardou ele dentro daquela garagem de novo. E lá ele ficou parado mais esse um ano de novo, um ano e pouco, né? De quando eu comprei o Malandragem. Malandragem eu comprei em julho do ano passado, e aí esse caminhão ficou parado mais esse um ano e pouco lá de novo. Eis que agora eu decido vender o caminhão, o Atego, e eu disse assim pro pai, falei, cara, eu acho que eu vou falar com o Flávio sobre aquele caminhão do sogro dele. Aquele caminhão eu acho que dá pé pra mim, entendeu? Meu dinheiro não era muita coisa, entendeu, galera? Já falei isso várias vezes aqui no canal. Meu dinheiro não era a exata metade do Malandragem, era menos que isso. Então eu não tinha como comprar algo muito novo, muito sofisticado. Porque o pé da gente alcança até um certo ponto, né? E eu decidi comprar o quê? Um 1620, porque eu já conheço essa máquina. Meu pai já teve, eu sei que é bom, entendeu? E aí eu falei pro pai, vou falar com o Flávio. Aí eu mandei mensagem para esse Flávio, genro do seu Vilmar. Ô Flávio, fala pro seu Vilmar aí, pergunta para ele se ele vende o caminhão. Eu vou vender meu caminhão, já tem um comprador aqui, só tá faltando acertar as coisas de dinheiro. E aí eu fico com o caminhão dele.
Daí o Flávio já me respondeu desse jeito, curto e grosso, que nem parafuso de patroa. Ah, eu acho que o caminhão do seu Vilmar não é caminhão pra ti, ele não vai vender não. Aí eu falei, não, Flávio, eu compro o caminhão, cara, eu sei que o caminhão tá parado, que tem uns defeitinhos, umas coisas, mas a gente compra, a gente ajeita. Não, mas eu acho que ele não vai vender e tal e coisa. Foi falar com o seu Vilmar disse a mesma coisa. Não, não é caminhão pra eles, tá? Porque eles são muito enjoados pra caminhão, não sei o que, o caminhão tá parado há algum tempo. O seu Vilmar sabia que ele tava bastante cansado de mecânica e muita coisa, então não quiseram me vender o caminhão. Entenda só como a gente tá vivendo em pleno 2019 e ainda tem gente que salva, né, cara? O cara, em vez de aproveitar a oportunidade de enfiar um caminhão com vários defeitinhos no cara que quer comprar, vamos dizer assim, no besta que quer comprar, pelo contrário, ele disse, não vou vender o caminhão, porque o caminhão vai dar problema contigo e depois a gente perde a amizade por conta disso. E eu disse assim pro Flávio, não tem essa história de perder a amizade, cara, se eu quero comprar o caminhão, eu tô ciente dos problemas que ele vai apresentar e vou comprar o caminhão. E você pode ficar tranquilo que a gente não vai perder a amizade nunca por conta de dinheiro, de caminhão. E foi nesse convencimento, com bastante trabalho na cabeça do Flávio, da esposa do Flávio, que depois eu descobri que ela também estava contra essa venda do caminhão, porque nenhum deles queria que eu comprasse. Ai, a cigarra agora colaborou, hein? Nenhum deles queria que eu comprasse o caminhão, porque sabia que ele ia apresentar alguns problemas e aí isso ia ficar chato, né? Pô, você vendeu o caminhão para um amigo teu, depois o caminhão apresentando problema. Eu entendo o lado deles também. E eles não queriam me vender. De tanto eu insistir, o seu Vilmar disse, tá bom, eu vendo o caminhão então. E aí eu meio que tomei na marra, como eu disse ao Vilmar. E olha essa história daí, galera. Daí eu disse assim pro Flávio, ô Flávio, o caminhão mudou alguma coisa do ano passado que ele tava parado aí pra agora? E o Flávio falou, Raul, ele piorou um pouco de pneu, porque o seu Vilmar tirou alguns pneus dele e botou no caçamba que ele tava usando. O resto do caminhão tá parado desde quando você andou nele aqui a última vez, no ano anterior, que foi quando eu desci comprar uma malandragem que eu falei pra vocês. E daí eu falei assim, mas igualzinho, ele tá na mesma posição, Raul, eu acho que ele nunca nem mais andou. Se ele andou, funcionou, foi poucas vezes nesse tempo todo. Eu falei, tá, você me garante que ele tá do jeito que tá, eu compro o caminhão. Não, eu quero que você desça aqui ver o caminhão primeiro e tal, porque onde já se viu comprar um caminhão sem ver? Eu falei, não, eu compro sem ver. Se ele tiver igualzinho tava ano passado que eu vi, eu compro o caminhão. E ele falou, não, o caminhão tá. Eu falei, então você pode reservar ele aí, meu parceiro, que eu tô indo buscar. E foi quando daí a gente deu a sorte de conseguir carregar essa mesma carga de ração que o sapecado aqui carregava para Santa Catarina. Carregamos no caminhão do meu pai para a cidade de Orleans, para o barracão da onde a gente descarregou a ração, galera, para onde esse caminhão tava, fica 200 metros de distância. Então a gente foi para o lugar certo. A gente carregou numa sexta-feira, rasgamos a noite para Santa Catarina, amanhecemos lá. E aí deu certo da gente ir, eu, meu pai e meu irmão de viagem. Por isso que tá o meu pai e meu irmão naquele vídeo lá em Orleans. Porque a gente foi os três juntos, né? Os três mosqueteiros fomos juntos buscar esse bichão aqui. E o meu irmão nunca tinha visto esse caminhão. O meu pai já conhecia, mas o meu irmão nunca tinha visto. E foi nessa audácia toda de comprar esse caminhão que eu disse pra vocês alguns dias atrás que eu não queria que ninguém julgasse o seu Vilmar aqui, porque onde já se viu o caminhão apresentando problemas com vocês. Entendam bem uma coisa, galera, fui eu que quis comprar esse caminhão, eu quis comprar ele, eu insisti pra comprar esse caminhão sabendo de tudo que ia acontecer. Então se vocês querem culpar alguém, se é que existe algum culpado nisso, pode culpar a mim, porque essa responsabilidade é minha. Se eu Vilmar gostar de uma borrachinha cá, outra colar, nós não vamos julgar ele. Eu também gosto de fazer um monte de coisa e nem por isso eu quero ser julgado. Mas ele sabia cuidar bem da máquina, isso é fato. Senão não tinha durado tanto, galera. Mas você estava reclamando que o caminhão apresentou problemas assim, assado. Eu reclamei de algumas coisas porque eu achava que ele não fosse apresentar esse tipo de problema, não, pelo menos por enquanto. Eu achei que ele fosse apresentar todos que ele já tinha apresentado. Mas eu conto pra vocês assim que o compressor, por exemplo, e o motor de partida eu achei que ia durar um pouco mais. E aí foram surpresas que me pegou de calça curta aí. Mas o restante, galera, de pneu, de suspensão, de tudo isso aí, eu sabia, eu tava ciente, eu assinei os termos do contrato, entendeu? Então eu não tenho do que reclamar, não tem ninguém aqui que tem motivo para julgar o seu Vilmar, porque se tem alguém que foi honesto nessa história toda aqui, foi ele e a família dele. Eles não queriam me vender o caminhão porque sabia que ele ia apresentar problemas. Em vez deles aproveitar a oportunidade de socar um caminhão em alguém que está querendo comprar, não, pelo contrário, eles recuaram para não me vender o caminhão, para eu não ter problemas com isso. Mas eu insisti na compra por um motivo bem claro. Era o dinheiro que eu tinha para comprar, era o caminhão que eu queria comprar e eu tinha o desejo de fazer esse caminhão reviver. Isso é um desejo meu. Eu tô pagando essa conta e eu tô feliz do mesmo jeito. Então, como eu disse, se tem alguém que tem que reclamar aqui, que vocês tenham que reclamar, é para mim talvez, que escolhi ele. Mas pro seu Vilmar não. Ele não tem culpa disso aqui, galera. Pelo contrário, eu escolhi estar vivendo isso aqui. Eu disse pro meu pai, quando meu pai falou assim, mas você tem certeza? Eu falei, pai, eu vou reviver esse caminhão. A gente vai fazer dele uma lenda. Eu quero comprar esse caminhão e fazer ele voltar a rodar, voltar a trabalhar e mostrar que ele
que é possível, que um sonho é possível começar de novo, recomeçar, entendeu? Eu não disse pra vocês quando eu vendi o Malandragem que ia ser um recomeço na minha vida, e esse aqui é o meu recomeço, galera. Como é que eu posso dizer assim? Eu fui muito decidido a comprar esse caminhão e não me arrependo nem um pouco de ter comprado esse caminhão. Pelo contrário, mesmo com essas coisas que ele apresentou, que, cara, paciência. A gente escuta a gente falando, mas isso é mal de 16 inch, eles dão um problema no compressor. Caramba, velho, mal de 16 inch, o caminhão tá com 842 mil quilômetros, meu parceiro. E ele tá com problema no compressor e se diz pra mim que é mal de 16 inch, o negócio rodou 842 mil quilômetros, agora que ele tá apresentando problema e isso é um mal. Nada dura pra sempre, né, meu querido? Nada mesmo, né? E aí, uma das coisas que vocês sempre me perguntam aqui também, esse caminhão tem a quilometragem original de fábrica com 842 mil quilômetros. Motor, câmbio e diferencial original, tá bom? Pra você ou você quer mais? Aí pra alguns que estavam dizendo assim, se seu Vilmar é um relaxado, não sabe cuidar de caminhão. Será que você conseguiria fazer uma máquina dessa aqui rodar 842 mil quilômetros sem bater um paralama, sem fundir o motor, sem dar problema no câmbio? Detalhe, nunca foi aberto o câmbio nem o diferencial. Raul, você tá louco? Esse caminhão vai dar problema? Existe uma coisa chamada confiança na direção, entendeu, rapaziada? Eu comprei sabendo disso e tô tocando ele, você pode ter certeza que eu vou tocar ele da maneira que ele está. E vai durar muito tempo porque eu tenho fé nisso. Então, para aqueles que disseram lá, igual eu falei, seu Vilmar, o cara é um relaxado, onde já se viu? O caminhão tudo amarrado de arame. Eu sabia que era amarrado de arame, eu sabia que era amarrado de borracha. E ao contrário do que alguns disseram, mas você mesmo estava zombando o caminhão e agora você vem dizer pra gente não falar mal do senhor. Eu estava zombando o caminhão, mas eu conheço o seu Vilmar. Eu sou amigo do seu Vilmar. Aí que tá a diferença. Você não conhece ele, você não tem motivo nem razão nenhuma para estar falando mal dele. Agora, eu tenho. Eu sou amigo dele, inclusive, no dia que a gente publicou o vídeo, eu estava lá na casa dele e eu disse, seu Vilmar, hoje eu vou fazer o caminhão do senhor se tornar um mito na internet, uma lenda. O caminhão do senhor vai ser conhecido no Brasil inteiro hoje, seu Vilmar. E nos próximos vídeos, eles não fazem ideia dessa história de YouTube, tá, galera? Agora eu acho que eles estão acompanhando essa série lá. E eu disse pra ele, o senhor não se sinta ofendido, seu Vilmar, de maneira nenhuma, que eu vou brincar com essa situação de borracha, de amarrado de arame, essa coisa toda, mas o senhor não se sinta ofendido. O senhor sabe, eu disse, tô comprando o caminhão porque eu quero e tudo mais, mas eu vou utilizar essas borrachas, essas cordas, tudo pra gente tornar algo engraçado, tornar algo dinâmico, gostoso de assistir. E assim, ele, um senhor de 70 anos praticamente, 70 anos ou mais, agora eu não me recordo, ele deu risada e falou assim, rapaz, faz o que você quiser, Raul, faz o que você quiser, o caminhão é teu agora, tu comprou, boa viagem como os outros, vai com Deus. Então assim, cara, essa história, essas brincadeiras a respeito do caminhão, galera, isso é uma amizade, isso vai além de muita coisa, isso não é ofensa, isso não é falar mal do caminhão que era dele, porque esse caminhão é meu agora, vou falar mal de uma coisa que é própria, minha, entendeu? Então não faz o menor sentido isso, tá, galera? Foram apenas brincadeiras a respeito dos arames, das borrachas, de tudo mais, mas eu comprei esse caminhão sabendo e esse era um desejo meu, reviver essa história. E é o que eu tô fazendo agora. Se quer queira ou quer não, essa história está sendo revivida, ele voltou a rodar, voltou a trazer alegria e tá me trazendo muita alegria. Então, encerrando essa história aqui, galera, essa é a história do Sapecado, foi assim que ele nasceu, foi assim que ele viveu e foi assim que ele tá até hoje rodando aqui por essas estradas do Brasil. Com 842 mil quilômetros originais, motor, câmbio diferencial, bomba, bico e tudo mais que você pensar. Então assim, galera, em meio a tantas histórias, tantas coisas, algumas histórias tristes de doença, a gente tá aqui revivendo essa história e fazendo esse bruto aqui voltar a rodar, voltar a desfilar por essas rodovias brasileiras aí. Esse foi um desejo meu, foi uma escolha minha e eu tô muito feliz com essa escolha e eu acho que isso é o que realmente importa. Dessa vida aqui a gente só vai levar a felicidade mesmo, o resto a gente não vai levar nada. Então isso pra mim basta, eu tô muito feliz, tô muito satisfeito e se vocês poderiam me perguntar, você se arrepende? Não, galera, eu não me arrependo nem um pouco, não. Pelo contrário, tô curtindo muito tudo isso. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Nossas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo, faltou até palavras agora. As nossas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo e é isso aí, galera. Vamos embora, vamos contar essa história, vamos continuar essa história bonita aí do nosso bichão aqui. Aquele abraço, fui!